Olá pessoal, Dinho de Ubaldo, ou Baldo Filho, como você preferir. Mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo longo, pois se trata de um assunto que a gente não pode explicar de forma sucinta, não pode ser prolixo em nossas palavras, devido à complexidade do texto, devido também ao conteúdo que é rico. E eu gostaria que você me acompanhasse. É um conteúdo sobre a Bíblia, interessante, pois se trata da história de um homem chamado Baruque. Eu confesso que quando eu me deparei com esse texto, eu não entendi muito, e eu estava orando, e esse texto serviu para mim, primeiramente, e eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente faz uma leitura da Bíblia, a gente inicialmente recebe o alimento. Aquele texto serve mais para a gente até do que para quem está agora compartilhando desse ensinamento, ou vai compartilhar, clicando aí, curtindo o nosso canal, sugerindo para outras pessoas. É importante o seu comentário. Eu não sou pregador, não sou pastor, sou apenas um entusiasta, uma pessoa que gosta da Bíblia. E a história de Baruque está registrada no livro de Jeremias, capítulo 45. Se você estiver com a Bíblia, vamos fazer a leitura deste livro, o capítulo 45 de Jeremias, que é um capítulo pequeno, mas que tem grandes lições. O livro de Jeremias, ele foi escrito num período de ameaças de Deus para com Israel. Por que Deus fez essas ameaças? Porque Deus se levantou para profetizar juízos através de Jeremias, levar a sua palavra contra aquela nação. Porque Israel estava vivendo um declínio moral, servindo a outros deuses. A nação todas tinha se esquecido dos benefícios que Deus havia feito e estava servindo a outros deuses. Então, Deus levanta Jeremias como profeta, Jeremias que é filho de Ilquias, que era sacerdote. Então, consequentemente, ele seria um sacerdote. Porém, Jeremias ele é levantado aqui como profeta para levar esses juízos que Deus iria executar contra a nação de Israel. Porque Israel estava desobedecendo a Deus, servindo a outros deuses, e Deus sempre buscando se relacionar com aquela nação, com aquele povo, porém um povo rebelde, um povo de dura serviço, que preferia esquecer-se dos benefícios, de tudo que Deus havia feito por eles, e servir a outros deuses. Para Jeremias não era uma tarefa fácil, pois as profecias eram duras contra aquela nação. Jeremias profetizava de que aquele povo seria levado para um outro reino e ficaria ali por 70 anos como escravos. Mas havia uma condicionante de que, se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse para Deus, nada daquilo aconteceria. E então ele começa a profetizar. E cada profecia era mais dura do que a outra. E as pessoas ficavam ouvindo aqueles juízos, mas não davam credo. As pessoas duvidavam, as pessoas não acreditavam que aquilo seria possível. Então, Jeremias ele contrata um homem chamado Baruque para escrever todas as palavras, todos os juízos de Deus contra a nação de Israel. E o Baruque seria o responsável por escrever esses juízos. Baruque foi contratado então como escrivão de Jeremias para
descrever todas aquelas profecias, aquelas ameaças do que aconteceria à nação de Israel por desobediência. Então, esse foi o ofício de Baruque. No capítulo 32 de Jeremias, e o versículo 6, ele descreve a compra de um terreno e a escritura foi feita, elaborada, compra de um parente dele por Baruque. Eu imagino até que o Baruque, aqui eu estou, lógico, parafraseando, não tem nenhum contexto bíblico que comprove isso, mas eu imagino até que Baruque tenha alimentado a possibilidade de um crescimento, pois ele teria acesso ao rei. Jeremias, ele tinha um contato com o rei, ele tinha um contato com a corte, com os príncipes, e talvez Baruque tenha alimentado isso. É uma grande chance para mim estar perto da corte e eu posso até galgar lugares melhores. Talvez ele tenha pensado isso. Isso aqui é uma conjectura, não tem uma base bíblica para o que eu estou falando. O fato é que no capítulo 36 do livro de Jeremias, no versículo 4, ele relata todas aquelas profecias ao povo. O povo é chamado para ouvir os juízos de Deus contra a nação de Israel e o povo fica atemorizado. No capítulo 36 e o versículo 23, vamos ler aqui, Jeremias capítulo 36 e o versículo 23. O livro escrito por Baruque, o livro que contém as profecias bíblicas, os juízos, as advertências de Deus contra aquela nação, foi lido também perante o rei. E o que é que acontece? Veja o 36 e 26. O que é que a Bíblia diz aqui? Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel e Zemelias, e que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha os escondido. Então veio a palavra a Jeremias, a palavra do Senhor Jeremias, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Quando o livro é apresentado ao rei Jeoaquim, ele despreza, ele pega um canivete e a cada página que é lida, ele vai cortando aquela página e vai queimando. Além disso, ele manda prender o escrivão Baruque, como também o profeta Jeremias. Porém, Deus pede para Jeremias que escreva um outro livro, com as mesmas palavras, mesmos juízos, revelações, e assim Jeremias faz. No capítulo 36 e 27, ele escreve outro livro. No capítulo 42 e o versículo 16, Jeremias orienta o povo a ficar em Israel. O povo estava querendo fugir para o Egito. 42 e 16. Acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Então, o que é que o povo faz? Novamente o povo não ouve o profeta Jeremias. E o povo ainda leva Jeremias juntamente com eles para o Egito. Então, se você vê ou lê o profeta Jeremias, o seu livro, você vai ver que é um profeta que as suas revelações não são ouvidas, as pessoas não dão atenção ao que ele profetiza.
Se você ler o capítulo 44, versículo 12, o Egito é invadido por Nabucodonosor. E não só o Egito, como posteriormente Jerusalém é totalmente destruída por Nabucodonosor. O povo é levado cativo para a Babilônia e fica por lá 70 anos. As profecias de Jeremias se cumpriram, porque ali era a voz de Deus. Ele era, como profeta, um representante de Deus na terra. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para o capítulo 45, e aqui onde vamos nos basear na história de Baruque. Vamos ler alguns versículos, capítulo 45. Palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. É interessante que, diante de todas as profecias, a atenção de Deus relacionada, voltada para com Israel, a atenção de Deus estava voltada para Israel por conta da desobediência, servindo a outros deuses. Deus se volta no capítulo 45 para o escrivão de Jeremias, para um só homem. Então existe um ensinamento grandioso aqui, que às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu. Fala com A, fala com B, fala com C, e você imagina que não está sendo ouvido. Mas a atenção de Deus agora se volta para Baruque. Ou seja, Deus está atento a tudo o que acontece. Até as orações feitas no seu secreto, Deus está ouvindo e está contemplando. Capítulo 3. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Veja que Deus tem uma preocupação para com Baruque. Ele se dirige exclusivamente àquele escrivão. Com qual objetivo? Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Quem nunca fez uma oração de desabafo a Deus? Quem nunca, no quarto, no banheiro, no carro, viajando, chegou diante de Deus e desabafou por não estar sendo ouvido, por não estar sendo atendido? E Baruque, ele está diante de uma situação conflitosa. Por quê? Assim como Jeremias, que deseja não ter nascido, devido ao sofrimento de ter sido preso, jogado na lama, Baruque também foi ameaçado por um rei. A vida dele também corria um sério risco. E ele, além de escrever aquelas profecias, aqueles relatos, os juízos de Deus em um livro, ele também ouvia, porque o livro foi lido perante o povo. O livro foi lido perante o rei. Então ele ouvia aquelas profecias, aqueles relatos de juízos de Deus, e ele começou a alimentar aquilo. Ele começou a se preocupar com o que aconteceria com ele. E muitas vezes a gente está diante de um problema e a gente começa a ouvir um relato médico de uma enfermidade que não tem cura, o diagnóstico que não é bom, ou uma crise econômica que afeta o país. A gente começa a ouvir essas mensagens e a gente se sente inseguro, se sente amedrontado, um beco sem saída. E nos dobramos diante de Deus e imaginamos que é o nosso fim.
são as orações de desabafo. Deus, por que o Senhor não me abandonou? Deus, o que será de mim? E agora, meu Deus? Aquele projeto que eu tinha de construir aquilo, outro, tal. A gente faz esses questionamentos diante de Deus. É o que Baruque está sentindo nesse momento. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza. Ele culpa a Deus pelo fato de estar triste. Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza, a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Esse sentimento já me ocorreu diversas vezes. Porque você ora, busca. Às vezes Deus até fala com você e as coisas não acontecem. E você realmente se cansa. Como Baruque faz esse desabafo, Deus, eu estou cansado. O Senhor me acrescentou tristeza. O perigo de ouvir relatos negativos. O problema da queda do homem foi quando Eva parou para ouvir a serpente. Toda vez que Deus se dirige a Israel, Deus fala, ouve, ó Israel, porque ouvir provoca obediência. O ouvir também causa temor, medo. Depende de que voz você está ouvindo. Se você está ouvindo a voz de Deus, você sente segurança, você sente paz. Mas quando você para ouvir as notícias ruins, quando você para ouvir os diagnósticos que não são bons, você fica realmente em parafuso, você entra em choque, em pânico. E quando você se dispõe a orar, que é o correto, Baruque, ele toma uma atitude correta. Diante desse cenário, em que ele se sente ameaçado, ele se dobra diante de Deus e faz uma oração, e essa oração é ouvida. Deus, em meio a todo aquele conflito, em todo aquele cenário de ameaça contra Israel, pedindo para que Israel se voltasse para ele, pois Israel seria invadido, Israel seria levado cativo, ele volta os seus ouvidos a uma oração. Nem o próprio Jeremias escutou. Foi uma oração entre Baruque e Deus. Ou seja, as tuas orações, elas estão sendo ouvidas. Deus não esquece de nenhum de nós. Ele está atento a tudo o que acontece. Então Deus volta os seus ouvidos a um desabafo, a oração de um homem que se sente triste, em um beco sem saída, conforme o versículo 3, cansado e não acha descanso. Talvez seja assim que você está se sentindo. Mas a melhor coisa é quando você recorre a Deus, quando você busca a Deus, quando você dobra os seus joelhos e vai conversar com Ele. E não é uma conversa, uma reza com palavras repetitivas, com uma métrica, não. É uma oração sincera de seu coração, falando o que você está sentindo, a dor que está em seu peito, o medo que você está enfrentando, o medo que você carrega, o estado de pânico em que você se encontra. Deus quer se relacionar com você, Ele quer ouvir a sua voz, quer saber quais são as suas dificuldades, aquilo que te prende, aquilo que te aflige. E é isso que Baruque faz. Ele se ajoelha e recorre a Deus, culpando Deus por tudo aquilo que está acontecendo. Porque me acrescentou o Senhor tristeza. Ele culpa Deus, como nós fazemos. Às vezes cometemos erros, às vezes tomamos decisões erradas e queremos outorgar a Deus a culpa por não tê-lo consultado antes, por não tê-lo buscado. E aí, quando as coisas dão errado, a gente quer culpar a Deus. O versículo 4
diz o seguinte: isto lhe dirás, assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei, eu derribo, e o que plantei, eu arranco. Isso em toda a terra. A resposta de Deus para Baruque é a seguinte: Baruque, eu estou no controle. Baruque, o que eu planto, eu arranco. O que eu edifico, eu derribo. Tudo está no controle de minhas mãos. Ou seja, não é você que vai fazer com que eu mude de opinião. Tudo está no meu controle. Eu governo, eu faço, eu tenho, eu posso. É essa a resposta de Deus para Baruque. E muitas vezes nós queremos tirar Deus do controle. Ou em nossas orações, até tentamos orientar Deus como se deve fazer alguma coisa. Além de culparmos Deus, a gente ainda tenta tirá-lo do controle. Quando as coisas não estão indo bem, é porque Deus permite. Quando as coisas estão indo mal, é porque Deus permite. Nada está fora do controle ou do alcance dele. Ele governa sobre tudo e todos. Isto, versículo 5. E procuras tu grandezas? Não a busques, porque eu trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Diante de tudo o que estava acontecendo, Baruque estava preocupado apenas com ele. Baruque estava preocupado com seus bens, com seu futuro, com o que iria construir, com seus projetos, ambicionando o que não é errado. E eu vou explicar daqui a pouco por que ele erra. Porque não é errado você projetar, você querer de Deus algo maior. Porém, o nosso foco deve ser na pessoa de Deus, no abençoador e não na bênção. Baruque está preocupado com ele. Ele não está preocupado com a nação, ele não está preocupado em se voltar, em se arrepender. Ele não está preocupado em buscar a Deus, embora tenha orado, mas ele está preocupado com a sua grandeza. E procuras tu grandezas? Igual aquele jovem rico que Jesus menciona. Vamos ler o texto. Em Mateus 19, versículo 16, me acompanhe na leitura. Mateus 19 e o versículo 16. 19, o jovem rico. E eis que aproximando-se dele um jovem lhe disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Então, o interesse do jovem não era no reino de Deus. Ele estava apegado aos seus bens, ao que é terreno. Ele não estava, embora cumprindo os mandamentos, ele não estava totalmente decidido a servir o dono da bênção.
Ele queria apenas um lugar ao céu, ele queria apenas ser abençoado. Capítulo 6 de Mateus, e o versículo 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estava o coração de Baruque? Não é errado pedir a Deus grandeza, riqueza, mas o nosso coração não deve estar na riqueza, na grandeza, nos projetos, em nossas ambições. Não é errado ambicionar, não é errado desejar, não é errado planejar, projetar, mas a gente tem que estar focado no dono da bênção, em Deus. Baruque não está nem aí com os avisos, ele não está preocupado com a situação de Israel, com os juízos de Deus, o clamor de Deus para se relacionar com aquele povo, servir a Deus de todo o coração. Não! A preocupação dele, o que ele está buscando é grandeza. E diante daquela crise, ele não vê a possibilidade de ter essa grandeza. Porque numa crise, em um problema, a pessoa está com câncer, em estado terminal, ele não tem sonhos. Ele não ambiciona coisas grandes, ele quer apenas se safar daquela doença, se livrar daquela doença. Mateus capítulo 20 e o versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que esses 2 meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Ou seja, a mãe dos filhos de Zebedeu, embora ela chegue e adore a Jesus, ela está preocupada com quem? Com os filhos dela. Ela está exclusivamente preocupada com eles. Está errada? Não está. Mas contextualizando com a situação de Baruque, com quem Baruque está preocupado? É uma atitude egoísta. O versículo 5 diz o seguinte: e procuras tu grandezas, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Eu citei o exemplo da pessoa com câncer em estado terminal. Estar vivo já é muito para ele. O maior desejo de qualquer pessoa que está doente, está aí no leito do hospital, é estar vivo. Embora Baruque esteja preocupado com a questão terrena, com as grandezas da terra, Deus ainda promete protegê-lo. A tua vida será por despojo por onde quer que passares. Ou seja, a nossa maior preocupação deve ser com a nossa vida. Estar bem conosco. Eu perguntei a um colaborador aqui, nosso trabalho, o quanto ele era rico. Ele falou: por qual valor você quer vender seu olho? Qual valor você vende o seu rim? O seu coração? Quanto é uma perna sua? Então o fato de estarmos vivos já é motivo de nos alegrarmos. O fato de estarmos respirando
já é motivo de glorificarmos a Deus. Porque, embora tenha uma crise, embora estejamos em momentos difíceis, conflitosos, mas estamos vivos. Quantos perderam suas vidas na pandemia? E você passou, Deus te guardou. Quantos agora estão perdendo suas vidas em acidentes, nas drogas, com bebedeiras, e Deus está te guardando. Deus está protegendo a tua vida. Aí você questiona, mas Deus, eu queria estar em tal nível. Talvez se você estivesse, você não estaria vivo. A nossa maior preocupação não deve ser com as coisas da terra. A nossa atenção não deve estar focada nos problemas, nos nossos projetos, mas em Deus, naquilo que está em sua palavra, nas suas advertências, nos seus juízos. E todo o mal que veio sobre Israel, tudo que sobreveio sobre aquela nação, onde muitos foram mortos, inclusive o rei de Israel, que teve os seus olhos furados, foi preso e posteriormente morto. Baruque foi guardado, Baruque foi protegido. Tem algo interessante na história de Baruque também. Porque Baruque estava fazendo algo para Deus. Baruque estava se doando para Deus. Ele fazia algo para Deus. Ele escrevia aquelas revelações, aquelas profecias. E como recompensa, teve a sua vida guardada. Então, descanse o seu coração. Foque a sua atenção no dono da bênção. Queira se relacionar com o Deus que abençoa, o Deus que deliberadamente dá, sem olhar a quem. Deus é bom em todo tempo. Mas não queira apenas a bênção. Não sirva a Deus pensando apenas em grandezas, em desfrutar do que Ele tem para nós. Não! Sirva a Deus pelo que Ele é. Enquanto muitos procuram a Deus apenas na crise, diante da doença, vão a uma igreja apenas quando o problema bate à porta. E Deus ainda é tão misericordioso. Deus é tão bom que nos atende. E nesse dia, ao ouvir essa palavra, faça uma reflexão de que seu relacionamento com Deus deve ser pelo que Ele é. Eu o adoro pelo que Ele é e não apenas pelo que Ele faz. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo nesse vídeo. Que essa palavra possa trabalhar em seu coração. Você possa servir a Deus de coração, independente das circunstâncias, das crises, dos problemas, das dificuldades. Busque a Deus pelo que Ele é. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, comente aí. Um abraço e até a próxima.